Estamos aqui com Severino Alves de Oliveira, vovô Severino. Ele que vai falar um pouco sobre a sua trajetória de vida, sua infância, falar um pouco como foi na sua época. Vovô Severino, como foi a sua infância? Fala um pouco pra gente. A minha infância foi, não sei mais nem falar, porque eu sofri muito na minha infância. Hoje estou mais ou menos a visto que eu passei na infância, trabalhando em alugado e fartando muita coisa, às vezes até roupa fartava, mas hoje, graças a Deus, estou me considerando rico, do jeito que foi na infância. Onde o senhor nasceu? Eu nasci nas pedrinhas ali, de Buíque para lá um pouco. Quantos irmãos o senhor tinha? Quanto? Quantos irmãos? Irmão tinha 5 homens. 5 homens só? Não, eu não estou nem sabendo direito contar. É, porque tem 8 mais e velho. Já se esqueceu a quantidade de irmãos. Tem o compadre Tom e eu. E então teve um que morreu com 12 anos. Chamava-se Alexandre. Mas vivia pouco ele. Morava todo mundo numa casa, na mesma casa? Era. A casa era grande, pequena, como era? A casa era pequena, mas se arrumava assim mesmo. Tinha quantos cômodos assim, o senhor lembra? Cama. Cômodos, quantos quartos, sala, cozinha, como era? Era somente um quarto, uma cozinha e a sala. Tinha energia, tinha banheiro. Nada, o banheiro era o mato. E energia, tinha? A energia era um candeeiro com gás. E qual era as brincadeiras daquela época de criança? Brincadeira era trabalhar na roça. E Tinha diversão, não? a diversão era quando a gente inventava uma rodinha no terreiro, cantando e rodando, fazendo aquela... Não sei nem como é que chamava ela. Aí depois brincava de se esconder no mato. Brincadeira. Com quantos anos o senhor começou a trabalhar? Comecei com 12 anos. O senhor chegou a ir para a escola? Cheguei, ainda frequentei a escola bem uma base de 3 meses. 3 escolas que eu tive, a mais que eu demorei foi não completou nem um mês. A que mais demorou, não completei nem um mês. E como era a escola naquela época? A escola era um professor para ensinar chamava o ABC, né? Aí quando terminava o ABC, aí começava no primeiro livro. Aí nessa época tinha palmatória? Mas eu nunca levei um bolo. Não chegou a levar, não? Até nos agrumentos que eles faziam, eu sempre dava bolo, mas levar nunca levei. Era comportado? Mais ou menos, né? O professor nunca exigiu dar bolo, não. E o que o senhor mais gostava assim na época de escola? Como assim?
que o senhor mais gostava na escola? Quando o senhor ia, o que era que o senhor mais gostava? Gostava do recreio para brincar, né? Para brincar um pedacinho. Que todo dia tinha, ele dava um recreio, né? Aí eu saía de casa 8 horas do dia, aí levava uns pedacinhos de rapadura para comer meio-dia e só vinha chegar em casa 5 horas. Era muito longe a escola? Era uma base de 2 quilômetros. E a pé? Fez. É, né? Hoje em dia, né, tem os carros para levar os estudantes e ainda eles reclamam, né? Ainda reclama. É. E naquele tempo não tinha essa chance, não. E quando eu aprendi o ABC, já sabia ler. Era beabá, bebê, bebi, bebê. Aí passava por CAK, aí era as letras tudinho. Quando terminava o ABC, já sabia ler. E Já sabia ler. Aí já entrei, a lição eu fazia por minha conta. E voltando ao assunto do trabalho, qual era o trabalho que o senhor mais gostava de fazer? Aonde? Não, na roça, né? Que o senhor trabalhava na roça. Nossa, eu não enjeitava, não. Era o que precisasse fazer. Tinha um que o senhor gostava mais de fazer, não? Não. Uma. E a alimentação na época, como era? A alimentação, tinha dias que chegava em casa da roça, tinha um feijãozinho puro para comer. Outro dia não tinha. Quando... Ia sem cear. E aí, no outro dia, ia para o trabalho de novo. Né? Mas Tinha algum animal? as viagens que fazia era de pé. Tinha algum animal assim que o senhor tinha criação de animal nesse tempo? Não, Só plantação. só a plantar. E então, quando não tinha, quando entrava o verão, aí ia sair pelo mundo procurar um servicinho para ganhar um trocadinho. Qual era a plantação? Qual era qual a plantação que o senhor mais tinha assim na época? Mas era mandioca, né? Plantava milho, feijão, algodão, mamona, que tinha também naquela época. Hoje não tem mais, não. Quantos anos o senhor saiu para procurar emprego fora? Eu saía quase todo verão. Quando não ia trabalhar, procurar fora, trabalhava fazendo telha na oleria. Mas meu pai e outro parceiro. Era a diversão. E quais as profissões que o senhor já teve? Quais as profissões que o senhor já teve? Já trabalhou de quê? Profissão posso dizer que é só essa mesmo. Eu não aprendi a profissão nenhuma, não. E qual delas foi o que o senhor mais gostou de fazer? Até hoje é só mesmo que eu comecei a trabalhar na roça. Hoje não trabalho porque não posso, mas ainda tenho vontade. Até sonhar eu já tenho sonhado, trabalhando. Mas Tem uma história que a primeira vez que o senhor ganhou uma sandália. Conta um pouco pra gente como foi. quando eu ganhei a sandália, eu não me lembro quantos anos eu tinha não, mas quando a minha irmã mais velha casou, compraram uma percatinha para mim, né? Eu passei a noite chorando na festa, porque não sabia tirar a percata e nem mandava os outros tirar.
E nem sabia tirar e nem mandar. Não, sabia não. Já grande que eu me lembro ainda hoje, Quantos anos o senhor tinha? O senhor lembra? mais ou menos eu não sei. Não sei se eu já tinha 6 anos, por aí assim. De 5 a 6 anos eu tinha já. Antes disso era com o pé no chão, né? E não sabia tirar uma percata. Antes disso o senhor só andava descalço. Era descalço. A sola do pé era a percata. Porque ela engrossava o couro, né? E quando o senhor começou a namorar? Como foi? Mas quando eu comecei a namorar, eu fiz uma promessa. Aí, nesse tempo, a gente viajava mais de pé, né? Aí eu disse uma brincadeira com miúda, né? Que Já era a sua esposa, que o senhor está hoje em dia, a sua primeira namorada? não, as outras eram só passagem. Agora ela, quando ela ia daqui pro Giral, Você tem que contar da sua primeira, viu? Depois é que a gente vai entrar no assunto da sua esposa. eu nem me lembro mais. Não. Logo eu arrumei, para todo canto eu ia arrumava uma. Ah, então era muitas namoradas, né? Eu não sei qual foi a primeira. Sim, a promessa que eu fiz para a miúda, né? Que ela ia no outro dia ia para o Giral de pé. E eu disse a ela que ainda ia comprar um carro para ela não andar tanto de pé. Aí após, até que deu certo ainda. Que agora, depois de tudo velho, eu comprei e dei. Cumpriu a promessa, né? Comprei. Demorou, mas cumpriu. Demorei, mas comprei. E aí, acho que já está bom. Você quem sabe o que vai pegar. Então quer dizer que o senhor era bonitão, né? Tinha muitas namoradas. Acho que era, né? Porque duvidava eu ir para um canto para ficar sobrando. Até que um dia eu me arrependi do casamento do meu irmão velho. Eu tive uma palestrinha com uma mocinha e depois eu dei promessa para ela e não cumpri, né? Pra ela o senhor não cumpriu, né? Qual foi a promessa? Promessa que ia ficar namorando com ela, né? Mas aí depois ela soube e não quis mais também. E como foi no começo do namoro com Milda? O senhor conheceu ela? Não foi assim que eu já falei? Aí depois a gente ficou namorando até que terminamos casando, né? Parece que demorou bem 3 anos ou mais. Morando para depois casar. Foi. E aí, graças a Deus, até hoje, para mim foi uma esposa que eu prezei ela e ela me prezou também. E como era o namoro naquela época? Porque era bem diferente de hoje em dia, né? Num buraco, né? Na parede. Na parede. Era, furava um buraco. O buraco ficava se olhando, né? Era. Embora que eu nunca... Aí o senhor passou 3 anos namorando pelo buraco? Era. Era muito, era assim, mas eu não aconteceu não. Aí demorou 3 anos para poder casar. Nunca tinha dado nenhum beijo quando casou? Ave Maria, quem falava nisso? Não tinha isso, não. Não, tinha não. Para beijar só se fosse sonhando. Aí...
Não dava nenhum passeio assim, nem pela roça, nem por nenhum canto com ela? Não, não tem essa chance, não. Era se encontrar num caminho, um ia para lá, outro voltava para casa e pronto. Graças a Deus que... O senhor lembra como foi a festa do casamento de vocês dois? Como assim? Sim, o senhor lembra como foi no casamento de vocês dois? Teve festa, teve comemoração, o senhor lembra? Me lembro. Teve uma festinha na minha casa que a gente ia morar. E aí a casa era só coberta de telha e tapada de barro. E mais nada, uma cama sem colchão, um fogão de 2 pedras, 3 pedras. Era o lugar de cozinhar e mais nada. Aí com quanto tempo depois do casamento nasceu o primeiro filho? Nasceu no outro ano, foi antes de completar um ano, parece. O primeiro Aí depois disso foi, encarreou, não foi um atrás do outro? foi. Até que houve bem 16, parece, foi. Foram um aborto que teve. O primeiro filho foi um aborto? Não. Foi depois. Como foi o nascimento do seu primeiro filho? Como foi? Sim, o senhor lembra? Foi em casa, foi no hospital? Foi em casa. Foi quase tudo em casa. Teve poucos que foi no hospital. Como o senhor se sentiu quando pegou a primeira vez seu primeiro filho no colo? Eu me senti feliz, né? Graças a Deus. E aí? É. Mais? Vai falar mais, né? Já, falou. Peraí, viu? Quanto tempo depois de casado o senhor veio morar aqui na Serrinha? Na Serrinha, a gente morou, pode dizer que foi toda a vida. Eu só morei só 12 anos fora daqui. O resto foi tudo aqui mesmo. O senhor comprou terreno ou já tinha casa já? A gente foi, a gente deixou a casa e aí mudaram a rodagem, pegou a casinha que a gente fez, né? Aí depois, quando viemos, foi preciso comprar outra. Já tinha quantos filhos quando veio morar aqui na Serrinha? Aí eu não estou lembrado, não. Talvez miúda lembra, né? Eu sou muito esquecido demais. E aqui também viviam da roça. Também sobrevivia da roça quando veio para uma... Mais ou menos da roça. Ainda criei umas vaquinhas, mas depois teve um tempo meio apertado a pasto, né? Aí foi preciso vender. Aí ficava só com as plantações mesmo. Miúda procurando uns gados de pau para as vacas comer. Elas derrubaram ela. Uma pisou no pé dela. Aí eu me desgostei e vendi logo. Né? Aí vendi tudo. Mas ainda hoje eu tenho saudade de criar uma vaquinha, embora que sem poder mais, não adianta não. Deixar assim mesmo. Tem uma história que a metade dos seus filhos dormiam na sua casa
e a outra metade na de Tipule. Foi quando a gente chegou aqui. Quando a gente morou lá ali noutra casa. Quando viemos para aqui, foi assim mesmo. Aí eu fiz 2 cômodos. Uma cozinha e um quarto. Quando eu cheguei aqui nesse terreno. Aí dormiam os homens aqui e as mulheres lá, era? Aí eu dormi um pouco aqui e outros dormiam lá em Culpado Pula. Nessa época tinha muita casa por aqui na Serrinha ou não? Não tem nenhum quarto do que tem hoje. Como foi para criar esse monte de filho que o senhor teve? É que nem diz a história. Deus não desampara ninguém. Aí a gente, tanto eu trabalhava com a miúda e graças a Deus eu criei tudinho. Nunca passou um dia sem ter a boinha deles comer. Que nem eu me criei, né? Eu trabalhava alugado, fazia tudo. Na época de novo. E depois que casei, não trabalhei mais. Tudo melhorou para mim, graças a Deus. Qual era a alimentação naquela época dos seus filhos? A alimentação era, enquanto novo, sempre tinha um leitinho para comer uma papinha, uma coisa. E depois que crescia mais, tinha o feijão, farinha, cuscuz. Arroz ninguém via nem falar. Macarrão muito pior. Mas tudo se criou, graças a Deus. Até forte, eu do mesmo jeito. E naquela época se andava muito a pé, né? Como era assim para fazer as viagens? Uma vez eu saí daqui mais um tio meu, eu e com o Padre Pule, fomos para Tacaratu procurar um trabalho lá. Ver. Aí não encontramos. Aí tinha um primo da gente que estava trabalhando em colégio em Alagoas, na beira do Rio de São Francisco. Aí ele veio em casa, aí a gente foi com ele. Ficamos trabalhando numa linha de ferro. Aí depois ele adoeceu, foi para ser a gente vir. Aí viemos de pé, de lá na beira do Rio de São Francisco. Andamos 3 dias, saía, não parava nem para comer. A comida era caminhando, queijo com rapadura. De noite entrava para dentro do mato, fazia um fogo, assava um pedacinho de carne e fazia uma farofa com água fria mesmo. E era a janta, né? Passamos 3 dias para chegar em casa. Tempo andando, né? É. Aí outras viagens de pé daqui para o sertão também. A gente cansou de fazer. Teve uma vez que eu fui, foi eu e com o padre José e Antônio, meu primo, né? Sempre daqui para. Vamos ver se eu me lembro da cidade. Era. Agora esqueci o nome da cidade. Mas a gente foi de pé. Chegamos lá, trabalhamos uma semana. O cara acabou o serviço dele, que tinha, da roça. Aí ele arrumou para a gente trabalhar com um colega dele que estava fazendo uma moagem, fazendo rapadura. Né? Aí ficamos trabalhando uma semana com o padre José, que era o mais velho, não aguentou o serviço.
que ele botou nos serviços mais pesados. Aí a gente veio de pé de novo. Chegamos em Custódia, arrumamos um trabalho para fazer uma cerca. Trabalhando 3 semanas. O dinheiro que a gente livrou foi 70 mil réis. Era o rei naquele tempo. Aí pagamos a passagem para ir para Sertânia. De Sertânia fomos para Paraíba, trabalhar numa barragem que o cara estava fazendo, né? Aí lá foi onde a gente ganhou um trocadinho mais melhor. 10, era 10 reais, era cruzeiro, não, acho que não era cruzeiro ainda, sei lá. Aqui no Nordeste o pessoal vai muito trabalhar em São Paulo. O senhor chegou aí alguma vez trabalhar lá em São Paulo? Eu ainda cheguei uma vez, fui lá. Não passou muito tempo, não. Trabalhei 2 meses e 10 dias numa firma e trabalhei 9 meses e 10 dias noutra. Aí voltou pra cá. Aí depois eu fui outras vezes, mas fui só passear. Mas já fui depois que eu tinha filho lá. Mas já era idoso, né? Até a Fátima, o casamento dela foi lá. Aí o senhor foi de quê para São Paulo? Um pau de arara foi ou de ônibus? Não, já foi de ônibus. Na época que o senhor foi trabalhar? É, já tinha ônibus. Quando eu fui para lá, já tinha os filhos lá. Aí passou os 3 dias mesmo para chegar lá, quando foi de ônibus, ou passou mais tempo? É só mais ou menos 3 dias. Ainda hoje é a mesma coisa. E como era a saudade que o senhor sentia da esposa, dos filhos? A saudade era demais, né? Mas às vezes, sem poder vir, que o dinheirinho ganhava pouco, aí sempre mandava para casa, né? Aí demorou um pouco para poder vir. Quase um ano eu passei lá, a primeira vez que eu fui. Tinha celular para fazer ligação, para contar as novidades da esposa, né? Escrevia Tá. no papel, né? Aí o papel vinha aqui. E nessa época o senhor gostava muito de tomar uma, né? Como era? Não, eu não gostava não, mas às vezes quando começava De parar. não queria parar, né? Quantos anos o senhor começou a beber? Ah, eu era novo ainda, mas nunca bebi para andar bêbado, não. Tomava uma bicadinha só para entreter. E qual era a bebida assim daquela época? Mas era cachaça, que era a preferida mesmo. Aí bebia só a cachaça mesmo ou Só cachaça. tira gosto não tinha não? Não, tinha não. O senhor até um dia desse tomava uma, gostava de beber, né? Faz pouco tempo que o senhor parou. Vai completar 4 anos já que eu parei. Gostava de tomar mais um vinho que chama catuaba, né? Eu gostava de tomar. Quase todo dia eu ia lá na venda, mas Qual era melhor, a catuaba ou a cachaça? a catuaba era melhor. Mais doce, né? Era doce e ela não tinha muito álcool, não. Para embebedar, só se bebesse logo Né? 2 ou 3 litros. Sei que minha vida foi meio sofrida na minha infância. E
E hoje, como é que o senhor vê? Como era o mundo antes e como está agora? Hoje eu, só- eu queria ter saúde para ficar mais alegre ainda. Se eu tivesse saúde agora. E em relação aos namoros de hoje em dia, as roupas, as músicas, tudo isso? O que o senhor acha? A música de hoje, se eu não pudesse ver, era melhor para mim. A dança, a gente naquela época dançava, bebia alguma coisa, mas era tudo diferente. As roupas que todo mundo usa, as meninas principalmente. A roupa tudo era normal, né? Conforto. Mas como o senhor vê as que são hoje em dia? Não tinha tatuagem, Não tinha, não. Brinco, não tinha, né? brinco também. Brinco só nas mulheres, né? E homem de brinco, o que é que o senhor acha? Eu acho horrível, na minha opinião, né? Que o homem deve se olhar o que é que ele vale. E bota um brinco na orelha, aquilo ali recomenda mal. Tatuagem também. A quem tem compreensão. Tatuagem também. Muitas coisas o cara o homem deve usar. E homem de cabelo grande, o senhor? Pai, eu já não digo nada, porque o cara não tem que pagar para cortar. Mas também não é coisa muito interessante, não. Na minha opinião, né? O se... Cada um tem seu jeito, né? E o senhor preferia ter a sua infância nos dias de hoje ou na época que o senhor viveu? Preferi o quê? A sua infância, o senhor gostaria de viver sua infância nos dias de hoje ou na época que o senhor viveu? Eu preferia viver na que eu vivi. Hoje em dia está muito mudado, né? Está muito mudado hoje. E o que é que o senhor acha agora da família que o senhor construiu e de seu patriarca dela? Acho como assim? Como é que o senhor vê? Graças a Deus eu Seus filhos, seus netos, bisnetos? satisfeito, porque foi o que Deus disse para crescer e multiplicar. Graças a Deus, nenhum até hoje me deu desgosto. E aí, para mim, é um prazer. Né? Graças a Deus. O senhor também gosta muito de piada, né? Adivinhação, piada. Às vezes eu invento. Né? Sempre foi assim? Sempre gostou? Como assim? Sempre gostou de piadas, adivinhações, essas coisas. Eu vou dizer uma adivinhação para a Lenildo, né? São 7 irmãos, 5 têm sobrenome e 2 não têm. É para ele adivinhar, viu? 7 irmãos, 5 tem sobrenome e 2 não tem. 2 não têm. E aí, Lenildo? 7 irmãos. A semana. É. Acertou. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É. É isso? Segunda Segunda-feira, terça-feira. E sábado e domingo não tem, né? tem não. Acertou, ele acertou. Se ele não sabia, acertou, né? Ficou sabendo agora. Ela perguntou para a Quitera, lá no Recife. É uma fruta que tem 7 letras, tira 5 e fica 11. Aí eu não passou nem meia, pode eu adivinhar. Qual é? Essa mesmo que eu te falei. Sim, é a resposta. Que tem 7 letras, tira 5 e fica 11. E aí, sabe a resposta? Abacaxi. Ele já
Já perguntou, né? Parabéns por ser esse exemplo de homem, por ter criado todos os filhos tão bem como o senhor criou. E deixe uma mensagem para os seus filhos, netos, bisnetos. Como assim? Deixe um recado, uma mensagem. O recado é que Deus tenha todos eles uma vida que pertence a nosso Pai do céu e nunca falte a meus filhos e Deus abençoe a todos. Para mim é um prazer, né? Tá bom?